chegaram e disseram: pá, não, a gente compra isto por 1 libra. Há aquelas equipas que passam pela Fórmula 1 em estilo chegar, ver e vencer. Fazem o que têm a fazer, vão-se embora. É o exemplo da Braun em 2009 e por isso vamos falar sobre ela. Como é que tu estás, Miguel? Estou bem, mas com uma dúvida. É Braun ou Brown? Ou Brown? Já me estás a lixar. Pá, sabemos de onde é que veio o nome, mas... não sei. Olha, fica a dúvida no ar. É o fim do episódio, obrigado. Continuas farto de chuva. É que entre o último episódio e este até parou de chover, mas entretanto voltou. Como é que é? Deu para esvaziar ou encher o balão de oxigênio. Ou seja, a nível de farto de chuva, desceu, porque parou de chover, e agora está a encher outra vez, está a chover outra vez. Mas estou a menos do que estava. Pronto, Pá, pelo menos podes chover mais uns dias então. O Miguel autoriza, aparentemente. Sim, eu autorizo, mas que chova pouco. Olha, que não chova tanto como naquele grande prémio da Malásia em 2009. Olha, diz que está chuva para o grande prémio agora do Japão, no domingo. Quando vocês virem isto já vão perceber, já vão ter visto se isso aconteceu ou não, mas foi as últimas previsões que a Fórmula 1 partilhou, que ia chover no domingo. Será que vai acontecer? Veremos. Será que eles usam o IPMA ou lá com o weather? Isso agora. Pois é. Então, Tá vamos bem, falar. lá avançar. Exato, vamos falar de uma equipazinha engraçada. Sim. Que chegou, Foi. fez o que tinha a fazer e abandonou. Taxa de sucesso 100%. Sim, é tipo One Hit Wonder. Toda a gente curtiu e depois, olha, foi outra coisa qualquer. Pronto, para contextualizar, estávamos em 2008 e eu não sei se as pessoas se lembram, foi quando rebentou a crise na América dos mercados e do subprime e das hipotecas das casas e essas coisas todas. Pá, e portanto não afetou só mercados imobiliários e financeiros, afetou muito o mercado automóvel. E portanto a Honda, que já estava a desenvolver em conjunto com a sua equipa B da altura, a Super Aguri, já estavam a trabalhar para a época de 2009. Em 2008 eles disseram assim: não pá, a gente vai andando, que isto não estamos para isto está a custar muito dinheiro e precisamos da guita para outras cenas, para fazer outras cenas, não dá. E portanto o que aconteceu foi: ai, quem é que vai ficar com esta equipa? A Honda e a Super Aguri, a Super Aguri depois acabou por ter dono. A Honda demorou um bocadinho mais, era uma estrutura mais pesada. Os relatos são de que a Honda pelo caminho passou de 750 funcionários para 450, um quarto, quase metade das pessoas que trabalhavam para a equipa de Fórmula 1 da Honda e para a estrutura de Fórmula 1 da Honda. E consta que houve várias propostas de grupos económicos, do desporto. E até 3 nomes sonantes apareceram no radar. Um deles o Bernie Ecclestone. Mas isto não é só estranho. Não é só chegar lá e tenho nome, tenho uma proposta. Como é que a proposta seja também apelativa para quem está do outro lado. Sim, mas o Bernie Ecclestone ter uma equipa de Fórmula 1 na sua própria competição era um bocado o que acontece na Indy, em que a Penske é quase dona do campeonato da IndyCar e é dona dos autódromos e tem uma equipa a correr. Arredondando, é isso que seria. Mas sim, houve vários candidatos, mas não houve ninguém que chamasse realmente a atenção, que fosse um plano que se dissesse: não, isto é de futuro. E o que aconteceu é que, suddenly, o diretor técnico e um dos administradores principais da Honda, o Ross Brown e o Nick Fry, não confundir com o Pat Fry, que um dia vamos falar dele aqui,
chegaram e disseram: pá, não, a gente compra isto por 1 libra. E a Honda? 3, 4. Pá, está bem, desde que leve as dívidas, está feito. E pronto. Foi assim que começou a história da equipa. E depois a seguir faltava o nome. Pá, Ross Brown e Nick Fry. Fry GP? Hã? Mais valia ser Brown GP. E pronto. Ficou registada a equipa como Brown GP, com o nome do dono. Olha, era a primeira vez. Olha, Bruce McLaren. Ou Enzo Ferrari. Pois. Pronto, foi assim que começou. A Brown. E os que ficaram aproveitaram o trabalho que a Honda já tinha feito em conjunto com a Super Aguri. Sendo que dos que saíram durante as demissões em massa, dos tais 300 pessoas que saíram, muitas foram para a Toyota e para a Williams, e já vamos perceber porque é que isso é relevante. Porque, entretanto, o carro já estava bem adiantado, era mais uma questão de ter fundos para pôr a equipa a correr em 2009. E se formos a ver o carro durante muito tempo, da época de 2009, só tinha o patrocínio da Virgin, da transportadora aérea de Richard Branson. E foi um dos que também apresentou proposta para comprar. Exatamente. E é engraçado que na altura Richard Branson patrocinou mais no sentido de mostrar ser capaz de estar ligado à Fórmula 1, que é o que viria a acontecer uns anos mais tarde. E portanto, havia aqui algumas coisas que faltavam definir. Patrocínios, poucos havia. Ross Brown e Nick Fry meteram muito das suas fortunas pessoais. Efetivamente, fortunas, não são pobrezinhos. Não têm uma conta com 10 mil euros, têm uma conta pai com 100 milhões. Por isso, dá para perceber. Como a Honda ia sair da Fórmula 1, ou saiu naquela altura da Fórmula 1, de forma praticamente imediata, não havia motor. E então, foram à Mercedes, que era, na altura, o motor, digamos assim, mais all-around, mais eficaz e mais eficiente. Foram para a escolha mais óbvia. Custou algum dinheiro. É pá, sim, mas valia a pena. Eles ainda tiveram em cima da mesa recorrer à Ferrari, mas pelo que depois vamos ver até ao fim do episódio, realmente escolherem o motor Mercedes foi uma melhor opção. Sim. Até porque vinha aí uma época em que as limitações das rotações por minuto iam descer obrigatoriamente. Passava de 18 para 17 mil rotações por minuto de limite máximo, salvo erro, até para ajudar à fiabilidade dos motores. Se o teto das rotações for mais baixo, está bem que é muito alto, mas ajuda a manter o motor. Assim, e tendo em conta isto, houve na altura, em 2008, uma sessão de testes de fim de época, um bocadinho à semelhança do que acontece hoje em dia no MotoGP, em que a seguir ao último GP há uma sessão de testes para futuro, para a época seguinte. A Brown não esteve, na altura a Honda não esteve, e também não esteve nos primeiros testes no Bahrein. Ou seja, então temos aqui uma equipa que, portanto, há 3 sessões de testes e nas 2 primeiras não apareceu. Porque a equipa só foi oficializada, pronto, só arrancou mesmo já em março de 2019. Exatamente, mesmo em cima da linha. E aparece então nos testes, nos 4 dias de testes em Barcelona. Os primeiros 2, digamos que foram mais ou menos normais, os bons tempos da Ferrari, os bons tempos da Williams, os bons tempos da McLaren. O problema foi no 3º dia, em que a Brown chegou e cravou 1 segundo em cima do Ferrari. Ficou em segundo do Felipe Massa. Os pilotos da Brown, que eu não mencionei, que foi decidido que ficasse Jenson Button, que era um bocadinho já uma lenda da Honda. Ele já vinha já era um nome que estava definido. O segundo lugar sim, já vinha desde 2004, era um bocado continuidade. E ao lado dele ficou o Rubens Barrichello, que foi uma aposta um bocadinho na experiência, porque, se não me engano, a alternativa era o Bruno Senna. Exato, mas eles preferiram trazer alguém mais experiente. Tanto que o Senna tinha estado envolvido em testes
ainda com a Honda, antes da Honda decidir mesmo Sim, terminar a exatamente. ligação à Fórmula 1. E então, lá está, como eu disse, no terceiro dia de testes, o Jenson Button cravou um segundo em cima do segundo. Podemos dizer assim, os outros estavam em sandbagging, ou a Brown estava muito rápida para forçar o ritmo. Não sabemos ao certo, mas o que é facto é que a temporada, e como já falámos aqui neste episódio, a temporada acaba por confirmar o que é que vinha ali da equipa. Estava criada um foco de expectativa bem grande para o que seria a temporada da Brown na Fórmula 1. E agora tu perguntas, então, mas porquê que o carro era tão rápido? Então, mas porquê que o carro era tão rápido? Então, 2 pontos. É o ano de introdução do KERS, do Kinetic Energy Recovery System. Props para mim, que disse isto tudo bem. Que não era obrigatório. Só a Ferrari, a McLaren, a BMW Sauber e, se não me engano, Renault. Só essas 4 é que adaptaram o KERS. O KERS basicamente era um sistema que permitia recuperar a energia cinética de travagens e de acelerações e tudo mais, para depois gastar durante a volta um bocadinho, era quase a prequela do que é hoje o uso da bateria na Fórmula 1, quando os pilotos se diz que estão a descarregar a bateria. Era um bocadinho aqui a antecipação tecnológica, o predecessor tecnológico do que há hoje em dia. E o outro facto que contribuiu para a Brown ser rápida, porque lá está, não tendo o KERS, que não era obrigatório, o carro ficava mais leve e não tinhas ali um mono a fazer peso, ou seja, podias distribuir o peso à tua vontade. A Brown trouxe o malogrado, porque entretanto faleceu no regulamento, mas tão lendário duplo difusor. E agora metíamos aqui um grande filme sobre o que é o duplo difusor. E se de ter morrido no regulamento, podia ter morrido mais cedo. É verdade. Houve uma parte interessada, antes de ser uma parte realmente interessada, que avisou: olhem que isto dá aqui espaço para coisas. Só que os outros acharam que aquilo era bluff e que se fizessem alguma coisa é que se ia mesmo mexer no regulamento e não aproveitaram. O patrão na altura, quando ainda trabalhava na então Honda, disse: pessoal, está para fazer aqui umas cenas giras. E eles disseram, a concorrência disse: tá bem, o gajo está a ver essa gente faz as cenas giras e depois o gajo engana a gente. Ou seja, foram no anti-bluff. Correu mal. Afinal não era bluff. Correu mal. Só a Toyota e a Williams é que decidiram: não, vamos arriscar. E agora já entrei naquilo que tu puxaste há bocado, que íamos chegar ao ponto de porquê estavas a referir essas duas marcas, equipas. Exatamente, e já vais perceber porquê. Porque o regulamento, quando foi criado, e basicamente foi definido de forma final deixa ver a data do regulamento, está aqui à minha frente, digamos julho de 2008, que é a versão mais ou menos final, se não mesmo a última, antes da entrada da época em vigor. E tinha um ponto muito interessante, definia os regulamentos. Para já eu acho estranho um regulamento tão pequeno hoje, que só tem 63 páginas. Na altura só tinha 63 páginas, hoje tem um porradão a mais delas. Mas tinha um ponto, e tem, porque o regulamento existe, não está em vigor, um ponto muito engraçado, que era o 3.12.7, que dizia que nenhuma peça de carroçaria que fosse visível debaixo do carro e que ficasse entre o ponto central, digamos assim, o ponto central entre as rodas e 350 mm para cada lado, não poderia ter mais de 175 mm de altura acima do plano desta referência, e que qualquer interseção de superfícies nesta área com
com um plano lateral ou longitudinal, ou seja, com partes verticais, tinham que formar uma linha contínua visível debaixo do carro. Isto abria aqui espaço para coisas que não fossem visíveis debaixo do carro. E foi mais ou menos dentro disto que um engenheiro japonês da Honda, na altura que a Honda ainda estava a pensar e a olhar para o regulamento, disse: putz, está aqui uma cena bué da fixe. E foi na senda do putz, está aqui uma cena bué da fixe, que a Honda começou logo a desenvolver isto, e que muita da gente que estava dentro da equipa que desenvolveu isto e que depois foi despedida naquele despedimento em massa, foram para a Williams e para a Toyota e disseram: putz, está aqui uma cena bué da fixe que a gente estava a fazer na Honda. E é por isso que em março, não só a Brown tinha o duplo difusor como o conhecemos, mas também a Toyota e a Williams também tinham ideias bem, salvo seja, reproduzidas do duplo difusor, melhor na Toyota, pior na Williams, mas ambos tinham. O duplo difusor eu já vi muitas vezes e já olhei para muitos esquemas. Cada vez que olho mais, aquilo me parece mais genial, porque efetivamente debaixo do carro aquilo, todas aquelas linhas e todos aqueles planos não se vêem, e depois sai uma boca gigante cá em cima que pode estar acima dos 175mm porque não se vê. Pá, é de gênio. E tão de gênio assim foi que a Brown entra para o campeonato e nas primeiras 8 corridas ganha 6. Foi um alemão que conseguiu interromper isso. É verdade, é verdade. O então homem da Red Bull, na sua estreia pela equipa principal, Sebastian Vettel. É verdade. E outro ponto que mostrou quão genial era essa ideia é o facto de as restantes equipas que não a tinham entraram começaram numa a berrar. revolta de chatear a FIA. Mas isto não pode ser assim. E mas isto está mal. A FIA foi olhar e disse: não, pá, pode ser. E considerou o duplo difusor legal. O que criou um problema para as equipas. Por exemplo, a Ferrari andou aos papéis, nunca conseguiu reproduzir a ideia. A Red Bull apresentou no Mónaco a sua versão de difusor duplo. Sim. A Red Bull é a que melhor consegue reproduzir a ideia, digamos assim, porque, lá está, até pelos resultados finais, a Red Bull acaba por ter 2 vitórias do Mark Webber e 3 do Sebastian Vettel, todas não, 4 vitórias do Vettel e 2 do Webber, são 6, e 5 destas são no GP da Grã-Bretanha ou para a frente, ou seja, sim, já na segunda 5 já do são campeonato. Depois do Mónaco, porque o Mónaco foi a corrida número 6 e o Vettel a 8ª, a tal que faz com que em 8 2 não Sim. sejam da Bronze, é a seguir ao Mónaco, porque o Mónaco foi vitória também da nossa equipa alvo do episódio. Exatamente. Mas depois aí, como a Red Bull trouxe então a novidade, começaste a ver os resultados também do lado deles. Sim, e isto para dizer também que se marcarmos aqui uma referência no Grande Prémio da Grã-Bretanha que ganha o Vettel, e se marcarmos um antes e um depois, o que é facto é que o campeonato nessa altura, Jenson Button tinha 64 pontos, o segundo era Barrichello com 41 e Vettel só aparecia em terceiro com 39. Por isso já havia aqui uma margem de 25 pontos e na altura a vitória só dava 10. Mas o que é facto é que do top 5, 3 pilotos tinham duplo difusor, Jenson Button e Barrichello, e Jarno Trulli na Toyota em quinto lugar com 21 pontos e meio. O que também nos leva, por outro lado, para o campeonato dos construtores, que, lá está, no fim deste grande prémio da Grã-Bretanha, o top 5 tinha as 3 equipas com duplo difusor. A Brown em primeiro, a Toyota em terceiro e a Williams em quinto. Ou seja, as 3 estavam no top 5 de 10. A Toyota tinha 15 pontos e meio, e aqui esta referência a meios pontos tem origem no Grande Prémio da Malásia, onde a corrida a certa altura foi dada como terminada por causa
da chuva e dos monções absolutamente extraordinários que se deram naquele dia, foram atribuídos a então meia pontuação. Houve gente que ficou com pontos e meio, é o que é. É Fórmula 1, mas sim, Fórmula 1. dar Naquela conta. altura, pelo menos. Agora Sim. já não temos os meios pontos. Temos? Não. Quando é que foi a Não, última já vez não que houve? Se não me engano, foi no Grande Prémio de Spa de 2021. Bom, Pronto. já há Tanto 4 que anos que não há essas coisas. Sim, tanto que o Hamilton foi o ano em que depois a luta vai para Abu Dhabi, mas o Hamilton e o Verstappen acabam com x,5 pontos. E eu a dizer só que, lá está, no fim do Grande Prémio da Grã-Bretanha, a Brown tinha 31 pontos e meio, 30 pontos e meio, ou seja, 3 vitórias de diferença para a Red Bull, e a Toyota aparecia em terceiro com 34 pontos e meio à frente da Ferrari, que tinha só 26. É uma primeira metade até bem interessante do Jarno Trulli. Daqui para a frente, Brown teve que gerir, basicamente. A coisa começou-se a perceber que mais ou menos estava entregue. Tu estavas a falar da Red Bull há bocado ter conseguido adaptar mais ou menos. A Red Bull, salvo erro, teve que trabalhar a suspensão traseira toda para conseguir encaixar um duplo difusor. Tiveram que voltar para a ideia da suspensão pull rod. E Vettel também teve 3 corridas que não acabou, e mesmo assim conseguiu ainda acabar só a 11 pontos de Jenson Button, que se sagrou campeão no Brasil, a uma corrida do fim, tal como a Brown foi campeão de construtores a uma corrida do fim, também no Brasil. Não sei. Eu estava aqui a lembrar-me uma coisa que acho que também nos estamos a esquecer de referir, e que é, se calhar, a explicação mais lógica para a Red Bull ser a equipa que, fora daquelas que começaram logo com o duplo difusor, a conseguir fazer, se calhar, a melhor recriação. Tinha Genui lá. Sim, e na altura havia muito mais liberdade para gastar dinheiro, mas se tiveres o gênio dos campeonatos de construtores do teu lado é muito mais fácil. Pronto, é fácil perceber porque é que a Red Bull, sim, tens razão, porque é que a Red Bull conseguiu uma recuperação. A Brown ganhou 6 dos primeiros 8, e dos seguintes 9 só ganhou 2. Uma vitória no Japão por 2, sim. Uma vitória no Grande Prémio da Europa por Rubens Barrichello, e uma vitória no Grande Prémio de Itália Monza também por Barrichello. Barrichello disse há pouco tempo num podcast que o carro tinha problemas de frente a frente, não tinha a aderência, não tinha o grip e o downforce que deveria ter, mas que tiveram que se aguentar assim, porque como a equipa vinha de uma crise financeira e tinha despedido muita gente, não tinham nem dinheiro nem staff para apresentar evoluções. Por isso, basicamente, foi ganhar a vantagem toda e ir acabando umas corridas como desse. E essa não parte é que eu deu? descobri recentemente Funcionou. É muito engraçado. É verdade, e funcionou. Mais um título de campeão de construtores para Rubens Barrichello. São uma porrada deles, 5, se não me engano, que ele não estava em 2000 com a Ferrari. Próprios pelos todos. E assim que me lembro, não me disseste em que corrida é que oficializaram os campeões, tanto de construtores como de pilotos. No Brasil. Foi sim, no Brasil. Por acaso eu tinha referido. Estás distraída. Opa, sim, desculpa. Isso fiquei presa na última vitória do Barrichello. Pronto, e acho válido. Percebo. E é sempre encantador ser-se campeão sem ganhar essa corrida. Portanto, sim, também ganha? É verdade. O Barrichello fez a pole position no Brasil. E depois o Marco Webber ganhou. Tanto, lá está, a recuperação dos adversários, quando conseguiram acertar mais ou menos no duplo difusor. A recuperação foi tal que, lá está, na segunda metade da época, o Jenson Button só vai 2 vezes ao pódio. O segundo lugar é a Itália e o terceiro é a Abu Dhabi na última corrida.
De resto foi só acabar nos pontos. E o Barrichello, depois do Grande Prémio da Grã-Bretanha, acabou em 10º na Hungria, ganhou 2 corridas e não foi ao pódio mais vezes nenhuma. Bastou. Sim, olha, e é uma temporada engraçada, porque 6 pilotos ganharam corrida. Não foram tantos como os do nosso episódio passado. É verdade, está aqui. Mas também já é um númerozinho simpático. Epá, se formos a verter isto de outra maneira, 4 equipas ganharam corridas. A Brown, a Red Bull, a Ferrari e o Hamilton pela McLaren. No caso da Ferrari foi o Kimi Raikkonen. Pronto. E se olhares para o número de corridas que tinhas, porque tu falas em 6 pilotos diferentes e era numa altura que eram 17 corridas, não é? Como agora que tens 24. Sim, ter 6 em 24 não é tão engraçado como 6 em 17 corridas. É verdade, é um bom ponto. E pronto, acho que não tenho mais nada a acrescentar assim. Não é? Há por aí muita matéria e para quem quiser e tiver mais dúvidas sobre o duplo difusor, mas que é uma história absolutamente extraordinária. É sim, senhora. No final da temporada, a temporada acabou. Pronto, é um statement. No final acabou. E no ano seguinte... Ainda foi no final da temporada. Foi mesmo no fim. É o que tu vais dizer, não foi no ano seguinte. Sim, no ano seguinte a equipa chamava-se Mercedes porque no final da temporada a Mercedes chegou e comprou a equipa, a estrutura, os carros. Se fizermos as contas, a equipa começou em março, acabou em novembro. Portanto... Sim, é lá verdade. Lá está, chegou, viu, venceu, adeus, um abraço, está tudo feito. Pronto, quem quer comprar isto? Pronto, e foi assim. E porque obviamente que valorizou, compraram por um e venderam por muito mais. Sim, imagina as mais-valias que tiveram que entregar no IRS. Coitado do Ross Brown. Ross Brown que entretanto, depois na altura, garantiu um lugar na Mercedes. Ele e o Nick Fry, entretanto já saíram da Mercedes já há alguns anos, principalmente o Nick Fry. O Ross Brown saiu mais recentemente em 2022 ou 2021, por aí. E o Ross Brown depois, entretanto, também teve outros cargos na FIA, na secção, digamos assim, dos desportos motorizados e da Fórmula 1, assim mais ligado ao regulamento e às questões técnicas. Por isso, estará hoje a cumprir, de certa maneira, uma reforma dourada e justa. Fez em pouco tempo que outros andam lá anos para conseguir, portanto. É verdade. Olha, é verdade. E pronto. Mais alguma sugestão? Tenho uma sugestão. Tenho uma sugestão. Mas não é para nós. Agora que chegaram ao final deste episódio, vejam depois os outros também. E deixem os likes, e comentem, partilhem, subscrevam. As estrelinhas no Spotify. Sigam-nos em todo lado. Estamos no X, estamos no Instagram. E pronto, e nas plataformas em que podem ver os episódios completos. YouTube, Spotify, Apple Podcast... o Amazon Music, também lá está o Amazon Podcast. São tantos que uma pessoa perde-se. Estamos em todo lado. Nós somos omnipresentes. E é como o Miguel não gosto de ouvir falar de carros. Falamos de bola também no outro lado. Eu ia dizer, e é como o Miguel costuma dizer, estamos em todo lado. E nos sítios que não estamos agora podemos lá chegar. Casamentos, funerais, batizados. A gente faz tudo. Convida que a gente vai. Principalmente casamentos e batizados dá para comer. Funerais não há tradição de se comer. Não, cá não. Diz que os americanos fazem... Exato. Mas têm de pagar a viagem. E o visto e essas coisas. Sim. Mas fiquem à vontade. Sim, estamos abertos a todo o tipo de apoio. Calma. E moral também. Apoio psicológico. Às vezes faz falta, principalmente para ti. Por te aturar. Não, por causa dessa camisola que tu tens vestida. Opa! Agora uma música triste. Isto não estava preparada para o episódio acabar em bullying. Pronto, olha, quem está no Spotify não está a perceber nada. Não sabem que tu tens uma camisola da Ferrari vestida. Agora sabem, não é? Agora sabem. É isto.
Pera! Uma coisa que eu queria mencionar e me esqueci durante o episódio. Oh, diabo. Está a decorrer o GP do Japão nesta altura em que nós estamos a gravar. E o que é que foi visto na plateia? Na plateia? Isto aplica-se à Fórmula 1. Nas bancadas. Na plateia. Estava o Hamilton a cantar e o público na plateia. Desculpem. O que é que foi visto na bancada durante a red flag do Jack Doohan? Ora então, um boné da equipa que nós estivemos a falar. Olha, não sabia, sim senhor. Foi sim senhor que eu vi. Hoje às 7 e tal da matina, enquanto estava a red flag do Jack Doohan. Se quiserem andar com as emissões para trás, vão lá verificar que onde encontrar. Não estava à espera dessa informação, mas olha, próprios para esse gajo. Ou peça malta que era não um ter sido senhor, já... com uma idade. Devia ser um 50, se calhar. Não sei, aquela malta é muito bem conservada. É verdade. E muito velha também. Pois, estás a ver, eu estou a achar que é um 50, se calhar já tinha 70, 80 anos. Pois, porquê? Porque são bem conservados, é uma pescadinha de rabo na boca. Pronto, mas se quiserem vão lá procurar. Depois digam-nos se encontraram, digam aí nos comentários, olha, eu vi o boné. Pronto, sim. Ou digam, não vi nada, não subscrevo canais que me permitam ver Fórmula 1 e só vejo Fórmula 1 quando vocês falam dela. Ou então agarro Olha, e aí era válido. Ou então agarro e dizem, Ruth, tu estavas a alucinar, que eram 7 e tal da manhã, tu não viste nada disso. Mas eu tenho 99,9% de certeza. Um boné branco, uma risca esverdeada. Amarelada, esverdeada, sim. Está bem. Sim. Também estava bem no telemóvel. Aquilo lá aquela hora as cores ficam estranhas. Digamos que era amarelo Valentino Rossi. Pronto. Isso não tem publicidade, é bronze, de certeza. Sim, o boné em si era praticamente todo branco, só com o nome da equipa à frente. Faltou mencionar que a falta de patrocínios não era só no carro. Os pilotos e os técnicos estavam todos com um fato só cinzento. E dizia bronze, não tinha mais nada. Olhem, numa época que está tudo a reclamar... Porque é o fabricante e mais nada. Numa época que está tudo a reclamar... que cada vez está tudo mais cheio de publicidade e que neste momento nem sequer dá para definir que um carro é bonito, porque estão cobertos de publicidade. Pá, olha, eles não tinham muita publicidade e chegaram lá e ganharam. É verdade. Afinal, os humildes também são exaltados. É verdade. Olha, eles chegaram lá e a gente vai lá também. Vamos embora daqui. Vá. Até ao próximo episódio. Adeus, rapaziada. Tchauzinho.